Boa noite, me chamo Sebastião Guedes. Sou natural da cidade de Bom Jesus, estado do Piauí. O que vou lhes contar ocorreu comigo no ano de 2001, no interior desta mesma cidade. A cidade é pequena, tem somente 25 mil habitantes. Fica na região sul do estado do Piauí. E nessa época eu tinha apenas 18 anos. Era comum eu ir para o interior chamado Serrinha, nos arredores da cidade. Naquele ano não foi diferente. As aulas haviam se encerrado, há uma semana mais ou menos. Os meus primos e eu já tínhamos arrumado as malas para irmos para este interior. Havíamos concluído o ensino médio. Estávamos muito felizes. Agora, maiores de idade, já tínhamos idade suficiente para beber e fazer coisas de adultos. Então, colocamos as coisas nas mochilas, cada um com a sua garrafa de bebida. A bebida era para tomarmos quando chegasse nesse bendito interior. Este lugar fica a uns 6 quilômetros de distância da cidade. E não precisava ir de carro. Partimos com os primeiros raios de sol, lá pelas 5h40 ou 6 horas da manhã. Descemos pela avenida principal e passamos para o outro lado da BR, a BR-135. Presenciei várias coisas nesta rodovia que posso contar em um próximo relato. Bem, voltamos ao relato. Entramos por um carreirinho apertado e saímos na estrada de chão. Chegamos na casa dos meus avós lá pelas 8h30 da manhã. Nos instalamos na casa e pegamos as bebidas. E fomos logo para a beira do rio, banhar e pescar uns peixes. Na saída de casa, o meu avô vinha pela calçada e me abordou na porta de casa. Pedi a bênção a ele. Ele me abençoou e me perguntou aonde eu ia com os garotos. Disse a ele que iria para a beira do rio. Ele me advertiu que tinha uma onça por perto, matando as criações dele. Então, ele me deu seu facão velho e me disse que qualquer barulho eu voltasse para casa correndo, que não tentasse caçar a onça, pois com apenas um facão, ela que me pegaria. Passamos o restante do dia lá mesmo. E levamos só uma garrafa de bebida, por medo da tal onça aparecer e não estarmos em condições de correr. Bem, brincamos, pescamos e bebemos o dia todo. A tarde logo chegou, e já era por volta de 4 horas. O sol começava a dar sinais de que iria se pôr e que deveríamos voltar para casa. Bom, até aquela hora eu não vi e nem ouvi nada de errado. Então eu pensei, vamos ficar aqui até as 18 horas e quando a noite chegar, voltamos para casa. Logo, a noite chegou. Estávamos com fome. Não havíamos pegado nada. Então, decidimos voltar para a casa do meu avô. Quando estávamos na metade do caminho, avistei um senhor de idade no meio do pasto. Ele parecia estar passando mal. Deitava no chão e se contorcia. Os meus amigos ficaram olhando. A lua iluminava o céu aquela noite. E eu juro pelo que há de mais sagrado, que eu vi aquele senhor se transformar em uma besta na minha frente. Carlos, que era mais novo que eu, com apenas 16 anos, começou a gritar de medo. Valei-me, Jesus Cristo, me ajuda! E saiu correndo rumo à casa dos meus avós. Eu e os outros 2 acompanhamos atrás correndo feito loucos. E durante todo o caminho ouvimos aquela coisa enorme nos perseguindo,
correndo pelas matas. E quando ia de fato nos pegar, ali, perto da casa dos meus avós, haviam 2 cachorros, da casa mesmo. Os cachorros eram bons de caça e acuaram a coisa. Mas a criatura estava no meio da estrada, entre nós e a casa do meu avô. O meu primo Carlos gritava o nome do meu avô. "Seu Sebastião, acuda nós aqui, homem!" Que o meu avô não saiu, por achar que se tratava de uma brincadeira de 4 jovens bêbados. A verdade era que um lobisomem estava ali, diante nós. E só não nos mataram ainda, porque os cachorros estavam pelejando contra ele. Mas aquilo era enorme. Tinha uns 2 metros de altura, quando ficava de pé. Parecia ser forte e de pelos negros. Fedia a esterco, e os seus dentes eram enormes. Corremos pelo outro lado, por dentro do mato mesmo. A criatura se livrou dos cães, e quando veio em nossa direção, eu fiz a única coisa que me veio à mente. Joguei o facão na direção dele. A um alvo de 2 metros de altura, não tinha como errar. Aquilo uivou alto, muito alto mesmo. E só deu tempo de chegar na casa do meu avô. Já entramos gritando que tinha um lobisomem lá fora. Entramos correndo em casa, arranhados por causa da vegetação que era densa e cheia de espinhos. Fechamos a porta e as janelas. O meu avô acreditou em nós muito rápido. Era como se ele já soubesse daquilo. Ele logo pegou a sua espingarda, municiou com chumbo grosso e deu um 38 para outro primo meu, que estava mais calmo. Eu peguei uma faca e os outros ficaram quietos, junto com a minha avó. Ficamos todos na sala, e quando por volta de meia-noite alguém bateu na porta. Ainda ficamos todos calados. O senhor que batia na porta disse: "Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo." Era assim que os mais velhos saudavam os outros. O meu avô respondeu: "Para que sempre seja louvado." E logo perguntou: "Compadre Manuel, é o senhor?" E ele disse: "É, homem, abra logo, que essas matas tão perigosas pra ficar aqui do lado de fora." O meu avô, que não era besta, disse: "Tem calma, homem, tô caçando a chave." Me passou a espingarda e, ainda com a casa toda no escuro, abriu só a parte de cima da porta, pois a porta era aquelas de 2 metades. O compadre dele entregou o facão do meu avô. "Rapaz, acho que tu perdeu na caçada de ontem, foi não?" O meu avô viu que ele estava todo suado e sangrava, mas como já desconfiava, não quis tomar parte, pois era noite e poderia ser perigoso se ele fosse mesmo bicho. Ele poderia machucar todos nós ali. Daí o tal do compadre perguntou: "Rapaz, cadê teu neto e o amigo dele? Eu queria falar com ele, porque faz tempo que não vejo o menino." O meu avô, já sabendo, disse: "Foi-se embora pra cidade, rapaz. Diz que viu um lobisomem, tu acredita? Deve estar com um rabo de saia pra lá e não quis ficar pra perder os encontros dele não." Da porta mesmo, o homem voltou. E no meio do terreiro do meu avô, o homem disse: "Compadre, tranque bem as portas. Pode ser que tenha mesmo essa fera aqui." E foi embora. E ninguém dormiu aquela noite. Ainda com a casa no escuro, ficamos todos ouvindo os uivos da fera na mata.
e o barulho das criações sendo destroçada no quintal. Pela manhã, o meu avô foi na casa deste compadre e achou ele na sala deitado com uma folha de mastruz num ferimento no ombro. O compadre disse que havia se machucado correndo de um caititu, porco do mato, perto da casa dele. O meu avô acendeu seu cigarro de papel com fumo, deu uma tragada e disse ao compadre: "Eu sei que tu vira bicho, e se tu encostar em meus netos ou nos companheiros dele, eu lhe dou um tiro na cara." O meu avô deu ainda uma facada nesse tal compadre, bem na ferida, aonde eu acertei o facão. Este homem que virava lobisomem foi embora do interior, no mesmo dia. E até hoje a casa dele está lá. Dizem que à noite pode-se ouvir gemidos na casa, como se algo ainda estivesse ali. Eu nunca mais voltei nesse interior à noite. E quando vou, passo o dia e volto ao cair da noite. E agora só vou de carro ou de moto. E a pé nunca mais. Mesmo sem este homem morar lá, eu ainda sinto medo. Boa noite. Tudo aconteceu no ano de 2002, quando eu voltava de uma viagem de férias na praia de Imbé, mais precisamente no Balneário Nordeste. Passamos um mês de total confinamento por causa das chuvas que durou 28 dias sem parar. No dia que parou de chover, colocamos as coisas no carro, que estava com o tanque abastecido, e saímos de lá exatamente às 14h20. Pegamos uma rua que dá acesso à estrada principal, sendo que o nosso mistério começa aí. Chegando na pista, resolvemos atravessar e entrar em um supermercado com o nome de Rede Nacional para comprar pão. Neste local, ficamos 5 minutos cronometrados. E voltamos ao carro e seguimos na estrada. Daí em diante, nem eu e nem este casal de amigos têm lembrança de mais nada, até o momento que chegamos em uma estrada por onde seguíamos sempre em frente. Nisto, já era noite escura, e nós nos demos por perdidos. Aquela estrada parecia não ter fim. Então, chegamos a um ponto nessa estrada onde havia um pequeno bar e uma casa pintada de cal, com iluminação de lampião. Lembro que no lado de fora havia um lampião pendurado, e as pessoas ali eram muito estranhas, e vestiam-se com roupas de antigamente, como as roupas usadas na década de 40. O mais estranho foi quando perguntamos a eles sobre a autoestrada, sendo que nos perguntaram o que era uma autoestrada, pois eles não sabiam o que era isso. Perdidos e assustados, entramos no carro, saímos e começamos a controlar a distância através do tempo do relógio. Então, rodamos, acredito que a noite inteira. E em seguida, tentamos voltar àquele bar. Surpreendentemente, na volta, não existia mais o bar. A nossa próxima lembrança é de estarmos finalmente na autoestrada, que precisávamos. Como? Não sabemos. Depois disso, a última lembrança que nos restou é de estar chegando na frente da minha casa às 2h30 da madrugada do outro dia, com o tanque do carro cheio. E eu com a sacola de pães
do Nacional Supermercado, que não existe. E nem nunca existiu nesta praia. E para piorar, o filme de 36 poses que eu tinha na máquina havia desaparecido. Até hoje, não sei explicar o que houve conosco, mas as nossas vidas foram totalmente mudadas a partir desta noite alucinante. Os pesadelos que tenho, e que até hoje ainda me roubam noites de sono, são horríveis. Nós fizemos um pacto de jamais contar para alguém ou voltar a falar nisso. Mas o que mais me preocupa em tudo isso são os fatos em que nós esquecemos naquela noite. O que será que aconteceu naquele espaço de tempo em que nossas memórias foram apagadas? Será que o que esquecemos é pior do que o pouco que lembramos? Não queremos saber. Boa noite. Boa noite a todos do canal. Este relato foi me contado pelo meu pai e se passou com os meus avós, que moravam há muito tempo atrás em um sítio na cidade de Salinas, Minas Gerais. Na época, o meu pai ainda não havia nascido. E eles eram apenas um casal que brigavam muito. Eles viviam chamando a desgraça, capeta, demônio e a peste. O meu avô se chamava Leonardo e a minha avó se chamava Lucinda. E eles tinham em torno de 30 anos. O meu avô trabalhava para o dono da fazenda, cuidando do gado, tirando leite e cuidando da plantação, entre outros afazeres da roça. A minha avó cuidava da casa, limpava o quintal e às vezes também tirava leite e cuidava de uma horta que lá existia. E quase toda noite eles brigavam, e era um fuzuê. Ainda bem que não havia vizinhos tão próximos da casa que eles moravam. Os meus avós, nesta época, não tinham filhos e moravam a uns 16 quilômetros da cidade. Certo dia, a minha avó estava sozinha em casa, fazendo um bolo de fubá, enquanto meu avô estava trabalhando de cortar cana. Ela estava na sala de casa, esperando o bolo assar. E de repente, ouviu um barulho no fogão. Ela foi para a cozinha e não viu nada. Abriu o forno e viu que o bolo estava cheio de estrume de cavalo. Então, ela saiu para ver se era alguém que tinha feito aquela lambança. Mas o que ela avistou a deixou de pernas bambas. Ainda era de manhã. E ali no terreiro da fazenda, perto da plantação de bananeira, havia um ser negro dos olhos de fogo. Pelo que a minha avó contou para os seus filhos anos mais tarde, aquele ser tinha somente uma perna. Porém, não era como se faltasse uma. Era como se as duas pernas se juntassem no tronco. E dali para baixo, dava lugar a uma perna com somente um pé. A criatura era pequena e deveria ter cerca de 1 metro de altura. Ele usava uma espécie de gorro vermelho na cabeça e quando viu a minha avó, ele a fitou com uma cara de ódio e saiu pulando para dentro do bananal. Mas segundo a minha avó,
A cada pulo que a criatura dava, ele aumentava de tamanho. E assim foi, até ele ficar maior que as bananeiras. E como ele já estava longe, a minha avó não o via mais. Porém, ela via a sua cabeça acima do bananal. Ela ficou tremendo de medo. Então voltou para a cozinha muito assustada, pegou seu rosário e começou a orar. Mas quando ela orava, ela escutava uma voz debochando da oração. Aí sim, ela começou a tremer de medo. Ela correu para o seu quarto, pegou a Bíblia e não parou de orar, até que o pior aconteceu. Ela estava de frente para a sua penteadeira, onde tinha um espelho. E toda vez que ela falava amém, o espelho trincava. Até que na terceira vez que ela disse amém, o espelho se quebrou por completo, espatifando cacos de vidro por todo o quarto. Então, ela ficou ali no quarto, esperando seu marido chegar. E quando ele chegou, por volta de 7 horas da noite, ela contou a ele todo o ocorrido. Mas o marido não deu muita credibilidade. E ao que ela disse, ele foi tomar uma ducha. Então, o meu avô tomou banho e estava pronto para jantar com a sua esposa. E foi quando começaram a ouvir pancadas na porta. Eles foram ver o que era e não tinha nada e nem ninguém ali fora. O meu avô ficou muito assustado, mas foi para a cozinha jantar. A minha avó já estava trêmula de medo. E na hora que o casal estava posto à mesa para jantar, de repente começou a cair os pratos da pia. A mesa começou a balançar e um vento adentrou a casa sacudindo as cortinas. E ali na sala se formou um pequeno redemoinho. E ali, no meio dele, era possível ver aquela criatura negra de olhos flamejantes. A criatura ria e passava muito rápido de um canto a outro da casa. Os meus avós ficaram apavorados e então saíram correndo para fora. Arriaram o seu burro e foram para a casa do compadre deles, conhecido como Gustavo. No caminho deserto daquela estradinha estreita e escura de mato e terra, o burro empacou e começou a dar coices para trás. O casal desceu do burro e percebeu que havia um vulto sobrenatural atrás do animal, puxando o rabo dele. Então, eles rezaram um Pai Nosso. Mas pasmem, enquanto eles rezavam, o burro relinchava. E quem já escutou o relincho de burro, sabe que se assemelha muito a uma risada. Porém, o relincho se transformou literalmente em uma risada de deboche. E quanto mais eles oravam, mais o burro caía na risada. Eles continuaram orando com mais fé, e as risadas do burro se transformaram em choro. Era um choro agoniante de lamentação, e dos olhos do animal até escorriam lágrimas. O burro começou a olhar muito assustado para o meio do mato. E quando meu avô olhou na mesma direção, ele viu uma silhueta negra de chifres enormes. Aquilo tinha o corpo de uma pessoa, mas a sua cabeça parecia de boi. A criatura bufava, e o meu avô fechou os olhos e continuou a orar. Daí o burro se acalmou.
E nisso a coisa foi embora, voltando para dentro do mato. Eles subiram no burro e depois seguiram viagem. E assim chegaram à casa do compadre deles, contando a todos os acontecimentos sinistros. Gustavo e a sua esposa Maria acreditaram no relato do casal e recolheram eles para passar a noite em sua casa. Nisso, já eram quase 10 horas da noite e todos ainda estavam amedrontados. Mas agora, os meus avós já estavam mais calmos do que antes. E depois de fazer várias orações pedindo proteção, eles foram dormir. Porém, por volta das 3 horas da madrugada, quando todos já estavam dormindo, o meu avô acordou sendo arrastado para o quintal por uma criatura demoníaca. Ele estava sendo puxado do colchão e viu com seus próprios olhos o que acredita ser um demônio, pois era a mesma criatura que ele viu na estradinha. Era aquele ser com corpo de homem e cabeça de boi. O burro que estava ali no terreiro começou a dar pinotes e a relinchar feito louco. O meu avô, naquele momento, começou a gritar e tentava correr, mas a criatura o segurava e assim começou a bater nele. Ele conta que, apesar do corpo daquilo do pescoço para baixo se assemelhar ao corpo de uma pessoa, a coisa tinha cascos nas mãos e nos pés. Outra coisa que esqueci de mencionar é que na estrada, somente o meu avô havia visto essa criatura. A minha avó somente olhava para o mesmo lugar assustada, mas não via nada. A criatura agrediu o meu avô ferozmente, bufava e o arremessava de um lugar para o outro, e ele foi perdendo as forças até desmaiar. Neste momento, todos acordaram com os relinchos e fuzuê lá fora e foram para o quintal. E chegando ali, eles viram aquela cena e aquela criatura levando o meu avô. A minha avó e os compadres começaram a orar, pedindo para que a criatura o soltasse. Então, aquela coisa deu uma risada demoníaca e disse com uma voz grave: "Vocês não viviam me chamando? Agora eu tô aqui." Então, a minha avó foi tentar socorrer o marido e acabou sendo pega também pela criatura. Gustavo e sua esposa voltaram correndo para dentro de casa apavorados. E então só ficaram olhando pela janela o que aconteceria ali. E presenciaram algo terrível e pavoroso. Aquele ser demoníaco começou a bater na minha avó e no meu avô. E ficou ali batendo nos dois por quase 1 hora. E se o meu avô tentava levantar e correr, a criatura o puxava pelo pé e batia nele mais ainda. Eles não conseguiam mais nem gritar, pois parecia que as suas bocas estavam coladas. Gustavo e a sua esposa ficaram ali na janela, presenciando tudo. Eles começaram a orar. E foi quando, com uma voz demoníaca, a criatura disse a eles: "Cala a boca, vocês dois! Não se intrometam nos meus assuntos, ou o mesmo vai acontecer com vocês. Eles estão tendo o que merecem, pois foi eles que me chamaram." Então, o casal se calou e ficou ali, só observando aquela cena pavorosa.
O burro continuava relinchando igual louco, dava pinotes e tentava correr, até que a corda onde o prendia no galho da mangueira se soltou. E o burro começou a correr em volta da criatura, dando pinotes e relinchando. A coisa ficou bem irritada com o burro e tentava pegar ele, mas o burro corria. E quando o ser maléfico voltava para continuar batendo nos meus avós, o burro voltava e ficava correndo em sua volta. Até que o burro acertou um coice naquilo. A criatura se irritou muito e correu atrás do burro. E foi tempo suficiente para os meus avós recuperarem as suas forças, se levantarem e correrem para dentro da casa dos compadres. Eles estavam cheios de hematomas pelo corpo e muito machucados. Todos passaram a noite orando e nada mais aconteceu naquela noite. E quando amanheceu, os meus avós foram no hospital. E lá eles foram medicados. E quando voltaram para a casa dos compadres, eles falaram que encontraram o burro na mata. Porém, o animal estava todo destroçado. E o corpo do bicho estava cheio de larvas e moscas, como se ele estivesse morto há dias. Os meus avós ficaram mais uns dias na casa de seus compadres e depois foram embora para a capital. E desse dia em diante nunca mais brigaram ou dissessem palavras que invocassem o mal em suas vidas. Um ponto a ser notado nesse relato é a lealdade dos animais, pois enquanto seus amigos correram e abandonaram o casal ali fora apanhando, e servia apenas para puxar carroça e levar peso para os donos, não os abandonaram, e deu a sua vida para os salvarem de algo muito pior que poderia acontecer. Boa noite. Olá, gostaria de compartilhar algo que aconteceu comigo e com a minha família durante um período difícil, em 2004. Morávamos em Maringá, no Paraná. Mas em 2004, o meu pai foi transferido para Cuiabá, no Mato Grosso. Eu, na época, tinha 16 anos. Lógico que a mudança foi muito difícil para mim e para a minha família toda. Sou a mais velha de 4 irmãos. A minha família é grande e fomos morar em uma casa pequena, dessas pré-fabricada, bonitinha até. A casa era de madeira e meu pai alugou ela sem conhecê-la pessoalmente. Odiei a casa da primeira vez que vi. Meus irmãos também. Era estranha. Tinha uma madeira escura, envernizada, e tinha um corredor lateral, que era a área de serviço, com um estendal estreito. Era onde ficava a janela do meu quarto. Nos primeiros dias, tudo corria bem, sem maiores problemas. Mas conforme o tempo foi passando, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. O tal do corredor da área de serviço me matava de medo. E para chegar até ele, tinha que passar por um outro corredor, que tinha um tanque, reservatório de água, com uma tampa de madeira pesada. Era tudo muito escuro, sem luz natural. As lâmpadas eram fracas, não iluminavam o corredor todo.
Eu morria de medo quando passava por lá. Meus irmãos também. Até mesmo a minha mãe. Começamos a ouvir barulhos na lavanderia sem ninguém estar lá. Eu ouvia batidas na minha janela e não havia ninguém batendo. Isso durou o tempo em que moramos naquela casa, aproximadamente 1 ano. Meus irmãos mais novos viam crianças correndo pela casa. Eu vi um senhor no meu quintal, enquanto a minha mãe varria. E somente eu vi aquele homem. Me assustei e falei para ela virar, porque tinha alguém atrás dela. Era um homem todo vestido de preto, com um enorme chapéu preto. Mas quando a minha mãe virou, não havia ninguém. Certa vez, ao entrar no quarto dos meus pais, o meu irmão, na época com 8 anos, saiu correndo, porque tinha visto um menino sentado na poltrona do quarto. O menino estava roxo, com o pescoço caído. Somos evangélicos e não acreditamos em espíritos. Porém, acreditamos em demônios. Então, isso fazia o medo ser maior ainda. E eu não dormia no meu quarto, e nem a minha irmã. Nós dormíamos na sala, porque toda hora fazia algum barulho na lavanderia. Meus irmãos dormiam com os meus pais, porque eles também morriam de medo de dormir no quarto deles. Quando eu e minha irmã ficávamos sozinhas em casa, ouvíamos vozes de mulheres conversando nos cômodos. E uma vez, o meu Discman velho ligou sozinho e tocou tão alto que, mesmo sendo fone de ouvido, a gente escutou da sala. A casa tinha um ar pesado e triste, e tudo isso somava com o calor que fazia naquela cidade, pois não estávamos acostumados com um verão de 47 graus. E o fato de estarmos longe de amigos e familiares piorou tudo. A minha mãe teve uma depressão fortíssima, e como não tínhamos nenhum parente em Cuiabá, eu tive que ficar uns meses sem ir para a aula, cuidando dela, porque o meu pai tinha que trabalhar e o meu irmão mais novo tinha apenas 2 anos. Um dia, conversando com o dono da casa, o meu pai descobriu que ali, antes de ser uma casa, aquele terreno era um centro de umbanda. O que para mim explica muita coisa. Resolvemos mudar de casa, não pela descoberta, mas porque ninguém estava feliz ali. Nós achamos uma casa próxima, muito melhor, mais arejada e com piscina, e muito mais alegre. Nos mudamos e nunca mais ouvimos barulhos e nem vimos nada. A minha mãe até ficou boa, e cada um dormia no seu quarto sem medo, e tudo ficou bem. O meu pai alugou aquela casa por um valor muito abaixo. Porém, ele esqueceu de levar em consideração aquele velho ditado: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Boa noite. O que vou contar aconteceu há alguns anos na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Meus tios ficaram muito felizes ao comprar um grande terreno, onde eles podiam construir a casa dos seus sonhos. E foi exatamente o que fizeram, mas não ficaram muito tempo na casa, e deixaram todos sem entender nada quando voltaram
para a sua antiga moradia. Na época, os meus pais, com 3 filhos pequenos, passavam por dificuldades, pois pagavam um aluguel muito caro e a casa deixava muito a desejar. Então foi que o meu tio ofereceu a casa que ele havia construído e que estava fechada, por um aluguel muito baixo. E meus pais não pensaram 2 vezes e se mudaram para lá. Eles não sabiam o que os aguardavam. Mal mudamos e coisas estranhas começaram a acontecer. Luzes acendiam e apagavam, barulhos estranhos, coisas fora do lugar ou que simplesmente sumiam sem explicações. Certa noite, acordei e sentia algo me tocando. Era uma mão que vinha de algo que estava debaixo da cama. Uma mão que parecia de velho, enrugada, com as unhas bem sujas e grandes. Comecei a gritar. A minha mãe correu para o meu quarto, mas quando ela entrou, já havia sumido. Contei a ela o que havia acontecido, mas ela me disse que era apenas um pesadelo, pois não havia nada lá. Mas eu estava tão apavorada que naquela noite eu dormi com os meus pais. Algumas noites depois, o meu pai acordou com barulhos, como se alguém estivesse mexendo na louça da cozinha, e foi lá ver. Quando chegou lá e acendeu a luz, não havia ninguém. Foi então que sentiu um arrepio, e quando virou para trás, viu uma índia que parecia flutuar no corredor da sala. E era lá onde ele estava. E de repente a luz se apagou e ele tentou acender de novo, mas o interruptor estava duro e não acendia. Então ele correu para o quarto e começou a rezar. Conta ele que nunca sentiu tanto medo em sua vida. No outro dia cedo, ele foi para a cozinha e o interruptor estava normal. Depois disso, nós mudamos e descobrimos mais tarde que aquele terreno era um antigo cemitério indígena. O meu tio demoliu aquela casa e construiu na frente uma oficina mecânico. Mas ainda hoje, nos fundos da oficina onde ficava a casa, sente-se um clima pesado e ainda são avistados vários fenômenos sobrenaturais. O meu pai havia ganhado aquela casa do meu tio, mas devido a todos esses acontecimentos, ele devolveu a casa. Pois é como diz aquele velho e bom ditado: cavalo dado, não se olha os dentes. Boa noite. Próximo à casa da minha mãe, que é um lugar de certa forma afastado da cidade e muito arborizado, existem muitos parques florestais. Esses lugares assim isolados, não sei porquê, sempre me chamam a atenção e mexiam com a minha imaginação. Eu sempre tinha muita vontade de explorar tudo, porém não tinha muita coragem de fazer isto sozinho. Quando meu primo Bill veio passar uns dias na minha casa, como de costume, jogávamos futebol, videogame e outras atividades de adolescentes. Então, surgiu a ideia de explorarmos a mata. E ainda teria que ser à noite.
Peguei a minha lanterna e mochilas. E logo no início da noite, fomos explorar a floresta. Entrar em uma mata fechada à noite é extremamente assustador. No começo é fácil entrar. O problema é quando você está lá bem no meio da floresta. E os matos vão ficando cada vez mais alto. E a dificuldade aumenta progressivamente. Logo, a brincadeira começou a ficar com um clima tenso. Porque tentamos voltar pelo mesmo caminho por onde viemos. E naquele dia, meu caro, isso se tornou impossível. E até hoje não entendo o motivo de nos perdermos naquela mata. Porque não tínhamos andado tanto assim. Mas naquela altura, o objetivo tornou-se retornar para casa logo. Andamos por horas e parecia que sempre voltávamos ao mesmo lugar. Até que, num determinado momento, encontramos um local onde havia uma grande área em forma de círculo. Um local limpo, sem mato e nem árvores, bem no meio daquela mata. Próximo a este local, havia uma casa velha de cor verde e parecia estar abandonada. Resolvemos entrar para ver se tinha alguém lá dentro, porque existia uma vela acesa que dava para ser avistada ao longe. Mas não tinha ninguém, apenas móveis muito antigos. Subimos a escada e quando entramos no quarto, surgiu um fedor muito forte e esquisito. Eu resolvi abrir a janela e tive muito trabalho, porque aquilo ali devia estar fechado há muitos anos. Tinha muito pó e comecei a torcer. Mas quando consegui abrir a janela, tomei um tremendo susto, porque avistei naquele círculo no meio do nada uma pessoa totalmente vestida de vermelho, dos pés à cabeça, e estava com uma vela, vindo em direção à casa onde estávamos. Eu e o Bill descemos desesperadamente as escadas, na esperança de sumir de perto daquele lugar, antes que o ser de vermelho entrasse e nos visse. Porém, foi neste momento que o pânico tomou conta do lugar. Quando um degrau da escada se quebrou na hora em que eu passei, e nós dois caímos dentro de um buraco que parecia ser uma espécie de porão da casa. E para completar aquela noite, a minha lanterna caiu e abriu, e as pilhas se perderam. Caímos num lugar estranho, e como não tínhamos muitas opções, ficamos quietos por um bom tempo, e nada aconteceu. Mas estávamos na mais completa escuridão. Com muito esforço, passando a mão no chão, eu tentava encontrar uma parte da lanterna que estava perdida, porque na minha mochila havia pilhas extras para usar. Depois de alguns minutos, consegui encontrar a parte que faltava da lanterna. E quando acendi, imenso foi o nosso espanto. Aquele porão era um cemitério oculto embaixo da casa. Estava infestado de túmulos por toda a parte. Era assustador estar naquele lugar. Não pensei duas vezes e corremos para sair do local pela escada. Eu nunca vou me esquecer do barulho atormentador de uma corrente que ouvíamos vindo em nossa direção. Rapidamente subimos e fomos em direção à saída da casa. Quando saímos,
havia 5 pessoas de vermelho segurando velas. Eu não sei exatamente o que faziam, porque estávamos tão apavorados que nem quisemos saber. Corremos desesperados pela mata. Ouvíamos uivos, gritos e muitos sussurros atrás de nós, como se nos perseguissem. Só sei que depois de muito sacrifício, conseguimos encontrar uma saída. Mas fomos a uns 8 quarteirões da minha casa. Nos machucamos muito naquela noite tenebrosa, que nunca esquecerei. Tive que contar tudo para o meu pai, que chamou a polícia. Relatamos o que vimos. Porém, quando a polícia foi investigar, um incêndio devastou todo o lugar e nada sobrou. E mesmo depois de algumas investigações na época, não encontraram vestígios do tal cemitério. Eu tenho certeza do que vi. E também só sei dos pesadelos que tive depois daquela noite. Mas o mistério daquela casa ainda precisa ser descoberto. Mas o que tem ali ainda continua sendo um segredo. Pois é como diz o velho e bom ditado: se você vai até o perigo vem até você. Boa noite. Já vem de vários anos a história de que a sala da casa da minha avó é assombrada e que quem dorme lá vê coisas. E quem dorme lá também não consegue dormir, pois coisas perturbadoras acontecem à noite. A minha mãe já contou que quando criança, uma vez em que dormia com a cabeça coberta pelo cobertor, algo descobriu a sua cabeça. E ela logo xingou, pensando ser alguém. Novamente, ela cobriu a cabeça. E aquela coisa a descobriu de novo. E quando ela se virou para xingar, olhou e não havia ninguém no local. A minha tia, quando foi dormir lá, viu uma criatura com uma foice na mão, rindo para ela. Já houve casos em que a minha avó dormia em seu quarto, quando alguma força estranha tentou estrangulá-la. E ela tentava pedir ajuda e não conseguia. E essa coisa apertava o seu pescoço com muita força. E depois de algum tempo a soltou. Aconteceram outras coisas também. Porém, eu ficaria horas aqui contando. Eu, pessoalmente, nunca vi nada na casa, mas muita gente já viu. Há algum tempo, a minha avó foi descobrir que antes de ser construída a casa, ali era um centro de quimbanda. Talvez esta seja a razão para que a casa seja amaldiçoada. Este relato me lembra aquele velho e bom ditado: as almas mais escuras não são aquelas que escolhem existir no inferno do abismo, mas sim aquelas que escolhem se libertar do abismo e circular entre nós. Boa noite. Este fato aconteceu no apartamento que moramos. Meus pais e eu queríamos mudar há pelo menos 3 anos de uma casa velha para um apartamento em um bairro bem melhor. Quando encontramos o apartamento, a sua dona precisava rapidamente do dinheiro e vendeu seu apartamento bem acabado
por um ótimo valor para quem comprar. Entramos para ver o apartamento e tinha muito carpete e papel de parede. Pagamos para uma empresa lixar e passar o sinteco, ficando a casa fechada por uma semana para evitar bolhas. Na semana seguinte, quando abrimos o apartamento, o chão estava repleto de baratas mortas pelo apartamento inteiro. Fizemos a limpeza, jogamos sal grosso nos cantos das portas e paredes e todos se foram, menos eu, pois fiquei para retirar o cheiro que ainda tinha no lugar. Então, eu abri todas as janelas do apartamento. Porém, quando foi meia-noite, todo o apartamento congelou. O lugar estava incrivelmente frio e sem vento. Mais tarde, eu comecei a ouvir barulhos na parede, mas não em uma ou em duas paredes, porém em todas as paredes da sala, de 100 metros quadrados. Era uma sala bem grande. Foi quando comecei a ver algumas baratas saindo do canto das paredes. Desesperado, pensei em dormir no quarto. E quando passo da entrada do corredor para os quartos, um cheiro de podre e um vulto negro pairou sobre os meus olhos. Eu atravessei aquele vulto negro. Com muito medo, entrei em um dos quartos. Fechei a porta e coloquei um travesseiro que levava comigo embaixo da porta, para nenhuma barata passar por ali à noite. Eu passei a noite no frio, até pegar no sono. De manhã, com o raio do sol batendo no rosto, fui até a sala e estava tudo tranquilo. Meus pais chegando, contei a eles tudo o que havia acontecido. Nós retiramos os papéis de parede e começaram a surgir centenas de baratas. Também havia um cheiro podre perto da batente do corredor. Talvez vários cupins mortos devem ter gerado o cheiro, pensei comigo. Mas o vulto que vi, aquela sombra, para aquilo não havia explicação. Alguns dias depois, descobrimos que a antiga dona do apartamento se matou naquele lugar. Depois de uns dias, descobrimos que a antiga dona daquele lugar tirou a própria vida naquele apartamento. De lá para cá, alguns copos e potes de vidros foram sozinhos ao chão ou explodiram. E quando passo pela porta, costumo abaixar a vista para não ver nada estranho. Aquele vulto que aparecia constantemente no corredor parou de aparecer depois de um tempo. Logo depois que coloquei um abajur bem ali, que clareava um pouco o lugar. Moro neste mesmo apartamento há 13 anos. E este relato me lembra aquele velho e bom ditado: alguns segredos devem permanecer escondidos. Boa noite. Me chamo Douglas, tenho 17 anos e não tenho religião. Tenho muita curiosidade sobre o desconhecido. Acho que para poder de fato acreditar em algo, essa minha curiosidade me faz pesquisar coisas, invocar coisas.
e me interessar por ocultismo, etc., para ver se consigo encobrir o meu ceticismo natural. Pois bem, essa minha ânsia por saber das coisas ocultas foram impulsionadas pela notícia de que uma pessoa que eu amo está muito doente. Ela não quer me revelar o que é, mas a sua melhor amiga diz que é algo muito sério. Tal notícia me deixou com o sentimento de que eu posso e devo fazer algo para curá-la e evitar sua morte. Foi então que ontem de noite eu passei horas e horas pesquisando na internet sobre os mais diversos pactos, desde enoquianismo, magia angelical, até demonologia e goétia, para ver se consigo a cura dela. Em troca de algo, nem que seja a minha alma. Bem, fiquei com muito sono e simplesmente não consegui seguir adiante. Até porque precisava comprar os ingredientes para a invocação. Por isso, deixei para o outro dia. Eu fui dormir por volta das 2h50. Estava numa cama de casal e a casa vazia. Sonhei com demônios e comecei a mentalizar o nome de Lúcifer na minha mente. Sei que foi um erro, pois devia ter invocado algum demônio pequeno. Até porque não acho que o próprio Lúcifer iria sair de onde está só para aparecer para mim. Eu ficava repetindo e repetindo, até que acordei de madrugada por volta das 3h45, com a minha gatinha branca miando do meu lado. Quando olhei para a minha frente, no rodapé da cama, estava um tipo de massa negra próximo aos meus pés. Essa massa negra era como se fosse um emaranhado de linhas grossas, totalmente negras e maciças, que se mexiam e se contorciam. Quando tentei chegar perto, aquilo simplesmente sumiu. Então eu voltei a dormir. Quando acordei de manhã, a minha gata não parava de miar e olhar para os lados. Ela ficava olhando para as paredes. Acho que de fato, alguns animais têm sensibilidade paranormal. O meu ceticismo foi mais uma vez abalado. Este fato me lembrou aquele velho e bom ditado: depois de ver a morte de perto, é que você entende o real valor da vida. Boa noite. Era sexta-feira santa e eu tinha 10 anos de idade. Os meus pais estavam separados e nesse dia o meu pai foi nos visitar. E eu fiquei super feliz de vê-lo, porque mesmo estando recente a separação, eu gostava quando ele vinha nos ver, pois ficava dias e dias sem nos visitar de novo. Ele acabou nos visitando e indo embora tarde da noite, sendo que quando ele saiu, eu não vi, porque já estava dormindo. Quando acordei, já era mais de meia-noite, e vi que a luz do apartamento estava toda apagada. Um silêncio total. Concluí com uma certa tristeza que o meu pai já havia ido embora, e eu nem o vi. Naquela época, a minha mãe sempre dormia no sofá da sala. Talvez porque não quisesse encarar a separação,
e ver que a cama de casal ficaria espaçosa só para ela. E eu e minhas irmãs dormíamos juntas no chão do quartinho ao lado da sala. Na certa, eu caí no sono, e a minha mãe ou meu pai me puseram lá para dormir. Bem, resolvi aceitar o fato que ele já tinha ido embora, e tentei dormir de novo. As minhas irmãs e minha mãe dormiam feito pedra, e eu tentando pegar no sono, mas nada acontecia. Virava para um lado e para o outro, e nada de ficar com sono novamente. Morávamos em um apartamento no primeiro andar, de frente para a rua. E naquela época, à noite, quase ninguém ficava na rua de madrugada. E só de vez em quando tinha alguém chegando tarde de algum lugar. Mas não em noite de Sexta-feira Santa, porque antigamente as pessoas tinham respeito por este dia e nem iam para festas e baladas. Estava aquele silêncio lá fora e eu tentando dormir. De repente, comecei a escutar do lado de fora algo passando pela rua. Barulhos como o trotar de um cavalo, mas que trotava bem devagar. Mas mesmo assim, eu podia ouvir os barulhos do casco da pata batendo no chão. O barulho era contínuo, com aquele trotar de cavalo devagar, iguais dos cavalos treinados. Porém, eu ouvia nitidamente o barulho do casco da pata bater no chão. E tinha um certo momento que o barulho dava uma pausa, mas que logo em seguida continuava. Aquele trotar de cavalo ia passando pela rua da frente da minha janela, para lá e para cá. Ia de um lado ao outro lado da rua. Aquilo ia e voltava naquele mesmo ritmo, trotando devagar e dando uma pausa, e logo em seguida continuava. Comecei a ficar cabreira com aquele barulho lá fora. Tentei dormir de novo para esquecer aquilo, mas o sono não vinha de jeito nenhum. Olhava para as minhas irmãs ao meu lado e a minha mãe lá na sala roncando, e ninguém se mexia. Continuavam dormindo. E aquele trotar continuava, andando de um lado para o outro. Parecia que aquilo queria chamar a minha atenção, e eu comecei a ficar assustada com aquilo. Afinal de contas, o que um cavalo estaria fazendo ali, àquela hora da madrugada? Sendo que nem existiam cavalos por perto. Era um conjunto residencial de apartamentos, e ninguém por ali tinha cavalos. Fiquei tentando não pensar naquele trotar lá fora, mas era impossível. O cavalo, ou seja lá o que era, parecia que queria chamar a minha atenção. Então, resolvi me levantar de junto das minhas irmãs e fui em direção da janela, para espiar e ver o que era. E então, tirar de vez aquele medo da minha cabeça. A janela do nosso apartamento era uma janela de madeira e tinha umas frestas horizontais que era possível ver um pouco da rua do lado de fora. Dava para ver os pés de uma pessoa passando pela rua. Enfiei a minha cara nestas frestas horizontais e pude ver a rua deserta. De repente, lá veio o trotar das patas de cavalo. E o barulho foi chegando perto, e mais perto. E quando foi se aproximando, aí sim, eu pude ver que realmente eram patas de cavalo se aproximando. Porém,
eu só vi as patas, pois pelas frestas não dava para ver o corpo. E então eu continuei da janela espiando. E quando as patas de cavalo passaram trotando em frente à minha janela, elas pararam. E aí eu fiquei gelada. Parecia que aquilo parou para me ver, mesmo a janela estando fechada. Senti algo muito ruim quando as patas pararam e pareciam olhar para mim que espiava pela janela. A pausa que aquela coisa fazia enquanto ficava andando de um lado para o outro era justamente em frente à minha janela. E eu fiquei branca de medo. E foi aí que eu senti um calor emanando do lado de fora. E quando me afastei da janela, dando um passo para trás, eu vi que pelas frestas da janela entrava uma luz. Porém, era uma luz como se algo estivesse pegando fogo lá fora. Aquilo me deixou muito assustada. E eu saí correndo de perto da janela. E o meu coração parecia que ia sair pela boca. E de certa forma, parecia que aquela coisa lá fora sabia que eu estava ali. Com muito medo, pulei em cima das minhas irmãs. E agora eu sabia que enquanto eu estava tentando dormir, os passos de cavalo iam para lá e para cá. E sempre davam aquela pausa. E eu pude ver com os meus próprios olhos que a pausa era em frente à minha janela. Ou seja, aquela coisa sabia que eu estava acordada ouvindo aquilo passar para lá e para cá. E agora, com aquela luz que emanava daquele fogo do lado de fora, me fez pensar que talvez podia ser a mula sem cabeça. E de repente, aquela luz foi se afastando. E o trotar de cavalo foi aumentando, ficando mais forte, e continuava passando pela rua de um lado para o outro. E sempre com aquela luz de fogo, parava em frente à minha janela. Eu rezava, tremia ao mesmo tempo, sacudia as minhas irmãs e elas nem se mexiam. E a minha mãe também continuava dormindo em sono profundo. Foi então que, de repente, aquela luz começou a se aproximar novamente. E daí, deu um baque tão forte na janela que parecia que queria arrombá-la. Aquela coisa, ou o que quer que fosse aquilo, dava fortes socos na janela. Batia com tanta força que parecia que queria realmente derrubar a janela. Porém, a cada soco violento, eu percebia que em seguida as patas daquilo batiam no chão. Ou seja, aquela mula ou cavalo que estava ali fora estava dando coices na minha janela, tentando derrubá-la. E agora eu sabia que aquela coisa lá fora ficou com raiva porque eu estava vendo ela pelas frestas da janela. Em seguida, o trotar de cavalo continuava para lá e para cá, mas agora mais intenso e mais forte. Parecia que aquela coisa estava com muita raiva de mim. E ao mesmo tempo, junto com o trotar forte do cavalo, as batidas raivosas que davam na janela. E aqueles coices que aquele cavalo dava na janela faziam um estrondo enorme. Afinal, era uma janela de madeira. E com aquele baque, a casa toda tremia. Mas o mais incrível é que ninguém da minha família acordava. E continuavam dormindo feito pedra. E esses coices fortes na janela e o trotar do cavalo continuou até quase amanhecer. Mas um pouco antes das 5 da manhã, começou uma chuva forte,
E só então eu escutei um relincho alto e aquele trotar correndo para bem longe, e aquela luz de fogo se afastando. E só depois disso eu consegui finalmente me levantar e ir até a sala perto da minha mãe. Ela finalmente acordou e viu que eu estava assustada. E assim juntou as duas poltronas para que eu dormisse ali ao lado dela, porque no sofá não cabia mais de uma pessoa. Bem, finalmente eu pude dormir. Mas quando foi 7 horas da manhã, precisamos nos levantar, pois a minha mãe iria comigo e com as minhas irmãs num centro de macumba que ficava bem longe do bairro onde morávamos. E era preciso levantar cedo para chegar lá e pegar o início das sessões. Eu me levantei com os olhos que pareciam cheios de areia. E a minha família pôde ver que eu não dormi nada. As minhas irmãs perguntaram o que havia acontecido. E então eu contei para elas e para a minha mãe o que realmente aconteceu na noite anterior. E elas ficaram assustadas, porque realmente ninguém tinha cavalos naquela vizinhança, pois ali era um conjunto de apartamentos. E pelo que eu contei, todos ficaram achando que poderia ter sido a mula sem cabeça. A minha mãe tentou explicar que as batidas na janela talvez fosse algum desocupado vagabundeando pela noite que ficou batendo na janela. Porém, eu sei que não era isso, porque o barulho do cavalo e aqueles baques na janela acontecia ao mesmo tempo. E então, eu tenho certeza que aqueles baques eram os coices da criatura. Eu sou meio sensitiva. E durante aquele tempo, eu não sentia nada de bom. O meu coração estava tomado pela uma angústia, ao mesmo tempo que eu sentia a minha alma pesarosa. Este é o meu relato. Boa noite.